Olá a todos, meus cumprimentos aos trabalhadores da Casa Espírita Capitão Bedramini em Três Corações, para mais este Evangelho no lar. Então, reunidos, nós encarnados e os nossos irmãos desencarnados nos dois planos da vida, juntos para mais uma reflexão do Evangelho de Jesus. Gratificados por mais esta oportunidade, recomendamos uma sugestão, como de costume, a água que será fluidificada durante o nosso Evangelho e que é um recurso terapêutico colocado à nossa disposição pela equipe de benfeitores da saúde da nossa casa. E em como toda atividade no bem, gratificados por mais esta oportunidade, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor, pela presente encarnação e por mais esta oportunidade de juntos refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. Ilumina a nossa consciência, a nossa inteligência, para que saibamos extrair da passagem que será lida os teus ensinamentos, Mestre, e permite ainda alcançarmos nos dois planos da vida, encarnados e desencarnados, tão necessitados do pão da alma. Permite também, Deus Pai Todo-Poderoso, a assistência das guardas celestes na sustentação do nosso trabalho, a fim de que possamos desenvolvê-lo a contento e que esteja conosco, Pai, em nome de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, hoje, 30 de novembro, já estamos aí nos avizinhando de mais um final de ano e são muitos os sentimentos envolvidos, mas sobretudo um me chama a atenção particularmente, que é o de gratidão. Gratidão porque estamos ainda num processo de pandemia, de um vírus que veio para ficar no nosso meio e que levou tantos de nós, mas Deus ainda confia a nós este momento de estarmos aqui. Então devemos pensar nisso, para que, através desse processo de reflexão, o que podemos fazer melhor a partir de uma confiança que Deus deposita em nós, tantas vezes até maior do que aquela que temos em nós mesmos. E particularmente tem a ver com a nossa fala de hoje. A lição de número 48 da obra Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Tem o título de Dinheiro e Atitude. Porque a paixão do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e, nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Carta de Paulo a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Não encarceres o dinheiro para que o dinheiro não te encarcere. Não encarceres o dinheiro para que o dinheiro não te encarcere. Então, todas as vezes que por cobiça nós encarceramos, prendemos o dinheiro em nós, na verdade, nós é que estamos sendo aprisionados pelo dinheiro. E no entendimento de Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, é justamente essa paixão que produz cegueira espiritual em nós.
atraindo toda sorte de malefícios, transpassando o próprio corpo espiritual e físico de todo o mal, porque está na raiz de toda espécie de doenças que nós mesmos, pela imprevidência e cegueira, atraímos para nós. Então Emmanuel já nos diz: não encarceres o dinheiro, porque quando imaginamos que estamos prendendo e neste processo não percebemos que quanto mais temos por ganância, mais queremos ter. E de roldão vamos atraindo para nós toda essa sorte de malefícios, nos enganando, inclusive, achando que somos nós que prendemos o dinheiro, quando na verdade ocorre o movimento oposto. É o dinheiro que nos segrega, é o dinheiro que nos prende pela nossa cobiça, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, porque são eles justamente que acentuam em nós, que dilatam a sensualidade, o egoísmo, todos os sentimentos que devemos nos esforçar para combater. Sabemos que em qualquer abundância esteja o homem, a sua vida não depende dos bens que possuam. Por isso, Emmanuel nos adverte, nos orienta para nos guardarmos de toda avareza. E este também é um entendimento de Jesus sobre o mesmo tema. Então, como dizíamos no início da nossa fala, que esta pandemia veio e nos deixou muitos ensinamentos, um deles é para partilharmos aquilo que temos. Não os excessos, não as sobras, mas compartilharmos o necessário. É somente assim que nos sentimos gratificados, primeiramente em nós, e muito mais ainda, sem interesse, ajudamos aqueles que a vida trouxe para perto de nós, para nos inspirar a necessidade de sermos úteis e de prestarmos o devido socorro. Porque o dinheiro é bênção da vida que o Senhor permite circule na organização da comunidade. Qual sangue no corpo, converte-se em perigoso tirano de quem o escraviza. Essa comparação de Emmanuel, ela é muito rica de significado. Ele utiliza o sangue, que sabemos é um veículo que leva nutrientes para o nosso corpo como um todo, mas também pode ser veículo que leva muitas doenças para o nosso corpo. Quando nos utilizamos mal do nosso livre-arbítrio, injetando substâncias nocivas, por exemplo, no nosso corpo, este mesmo sangue, que quando bem usado o livre-arbítrio leva os nutrientes para os nossos órgãos e tecidos, também quando, no caso específico, no mau uso pela cobiça do dinheiro, nós também estamos distribuindo pelo mesmo corpo aos nossos órgãos, tecidos, às nossas células, toda gama de substâncias deletérias que neste processo levarão ao endoecimento, à cegueira e à loucura. Vejam que rica esta comparação. Utilizando o sangue, deforma, por isso mesmo, os corações que o segregam. Então, o homem no afã, na cobiça do dinheiro, ele deforma o seu coração. Principalmente quando utiliza o dinheiro não para um fim útil, um fim necessário e justo para aquele que o detém,
Então, quando o homem utiliza para a satisfação dos vícios, ele deforma o próprio coração. A exemplo, a semelhança, como se faz o dinheiro verdugo implacável. O dinheiro aprisionado se faz como verdugo implacável do avarento que o trancafia nos cofres da usura. O dinheiro, quando ele é algemado a uma inteligência brilhante, por exemplo, porém perversa, transforma-se em arma destruidora. E aqui nós vemos, não é difícil fazer um exercício mental para observar quantas mentes brilhantes na esteira da humanidade se utilizaram da riqueza das nações, do poderio econômico, para explorar ainda mais aqueles que detinham menos recursos, explorando como um instrumento de poder. E mesmo numa história recente, durante o nazifascismo alemão, como foi utilizada a inteligência e os recursos em pesquisa para exercer a maldade nos seus iguais. Então, o dinheiro, quando utilizado numa mente brilhante e perversa, é capaz de fazer misérias com relação aos seus irmãos. A feição de arma destruidora. E quando o dinheiro, por cobiça, é retido, sendo extorquido à custa das lágrimas de viúvas e órfãos, o dinheiro vinga-se daqueles que o recolhem, instilando-lhes, injetando gota a gota no espírito e do corpo físico, enfermidades e cegueira crescente naquele espírito. Porém, quando o dinheiro é libertado no campo do progresso e da bondade, converte-se em oculto libertador, porque distribuído, cumprindo bem uma finalidade, porque está momentaneamente está na nossa posse, porque nós não somos dono, nós somos usufrutuários do dinheiro. Não nos pertence, pertence a Deus, que nos concede para que possamos administrá-lo mais ou menos conforme a nossa inteligência. E é por isso que aqui fazemos esse esforço intelectual para aprendermos a mensagem de Emmanuel, a fim de que possamos exercer, praticar, através de uma reforma de uma conduta mais acertada e direcionada para o nosso bem e a benefício de todos. É por essa razão que se faz alegria na colher de leite a criança desamparada, ou no leito simples que agasalha o doente sem teto. Então, quando o dinheiro é libertado e não encarcerado para satisfação do nosso egoísmo, como um instrumento para acentuar a nossa sensualidade, e sim quando destinado no nosso entorno para produzir a caridade e o socorro, ou a nossa própria evolução como educação, pelo nosso trabalho, o dinheiro como que liberta a mesma pessoa. Liberta a pessoa e a salva da própria ignorância, do próprio jugo a que ela se submete, voltando em forma de paz àqueles que o distribuem. Todos aqui sabemos, quando compartilhamos do nosso necessário para com aquele que tem menos do que nós, a sensação de paz e de tranquilidade de consciência que nós experimentamos.
Basta observar. Quando, agindo desta forma proposta por Emmanuel, somos capazes de, sem interesse, mas com o único móvel, com a única intenção de amenizar o sofrimento daquele irmão, daquele companheiro próximo de nós, mais necessitado, através de uma colher de leite à criança desamparada, ou fornecendo um leito simples que agasalha o doente sem teto, compartilhando do que temos por necessário, a sensação de paz e tranquilidade que experimentamos. Quando o dinheiro é orientado na direção dos que sofrem, ele é prece de gratidão em louvor dos braços que o movimentam, e conduzido aos círculos de aflição é cântico. Quando o dinheiro é conduzido aos círculos de aflição, ele será sempre cântico inarticulado de amor para as almas que o semeiam na gleba castigada do sofrimento. E Emmanuel conclui: não é a moeda que envelhece o homem, não é a moeda que avilta o homem, que desonra o homem, e sim o homem que a envelhece, no desvario das paixões que o degradam. É justo aqui fazermos um comentário de que o dinheiro não é um mal em si. Consequência que é da lei do trabalho, quando nos esforçamos e temos o resultado, temos o fruto do nosso suor, o dinheiro não é o mal em si. Talvez nós carregamos esse imaginário quando Jesus advertiu de que seria mais fácil um camelo ultrapassar um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas é justo aqui interpretarmos não a letra da lei que cega, mas o seu espírito que vivifica. Jesus não quis condenar a posse do dinheiro. Assim fosse, não teria nos dado a lei do trabalho para que nos submetamos a ela e, com isso, à custa do nosso suor, trabalharmos. E o dinheiro será a consequência desse processo bem feito. O que se está advertindo é que a posse por cobiça do dinheiro é a raiz da espécie de todo mal. Então, Emmanuel nos convoca a esta reflexão para que nós possamos, jamais esclarecidos, fazer bom uso do dinheiro, porque sabidamente o dinheiro ele é o laço poderoso que liga o homem à terra e o afasta do céu, da vida futura, porque suscita em todos nós a fascinação pela sensualidade, aumentando ainda o orgulho que é muito arraigado em nós e o nosso egoísmo, pelo abuso que fazemos quando da posse do dinheiro. Porque todo abuso dos dons que Deus nos confia nos envenena. E somos nós, primeiramente,
aqueles que sofremos as suas consequências. Mas não é castigo, e sim a causalidade do nosso efeito, de uma ação infeliz que praticamos. Já se disse que tudo aquilo que nós encontramos ao chegar no nosso nascimento e deixamos ao partir no nosso desencarne, não nos pertence. Nos é confiado por Deus para que possamos progredir. Tal é a lei. E Deus nos dota de tantos recursos materiais e imateriais. E o que estamos fazendo dele a nosso benefício em favor do outro? E quando nos deixamos anestesiar, cegados pelas suntuosidades da matéria, pela sensualidade, pelo prazer, convém experimentarmos os sacolejos, como uma pandemia, por exemplo, que ceifou tantos de nós, muitos com grandes somas de dinheiro, que tinham acesso aos modernos, a tecnologia de saúde mais desenvolvida. Contudo, toda a posse acumulada não foi suficiente para garantir-lhe a vida. Devemos pensar nisso. Orientado na direção dos que sofrem, é prece de gratidão em louvor aos braços que o movimentam, e conduzido aos círculos de aflição, é cântico inarticulado de amor para as almas que o semeiam na gleba castigada do sofrimento. Quantos mais necessitados do que nós, a nossa volta, nós somos capazes de atender-lhes, compartilhando algo de nós. Nem sempre aquilo que nos sobra, mas aquilo que podemos partilhar, porque nunca ninguém será tão pobre que não possa doar algo de si, porque sempre haverá também alguém mais pobre do que esse alguém. Deixa, pois, que o dinheiro de passagem por tuas mãos se faça bênção de trabalho e educação, de caridade e socorro, afeição do ar que respiras, sem furtá-lo aos pulmões dos outros. E perceberás que o dinheiro, na origem, é propriedade simples de Deus. Aqui mais uma comparação muito rica que Emmanuel faz do dinheiro, para que a semelhança do ar que nutre os pulmões das criaturas, do mesmo instante em que é importante para a nossa existência própria, existência física, nós não queiramos abraçar todo este gás. Primeiramente que é impossível, mas a comparação que Emmanuel coloca é que, a exemplo deste mesmo ar que é acessível a todos, nós não queiramos aprisionar o dinheiro, porque também como um dom divino que é colocado para todos, o dinheiro, que pela lei do trabalho
muitos têm acesso, nós não devemos recolher, mas deixá-lo circular, para que todos tenham acesso, seja por nosso intermédio, quando a vida nos aquinhoou, pela prova da riqueza, que possamos fazer bom uso dessa riqueza colocada sob nossa gestão nesta vida. A fim de que possamos atender aqueles que nos compartilham a vida, que nos convocam o devido socorro, a devida caridade, o nosso próprio entorno que convoca o trabalho, o desenvolvimento, ou até nós mesmos, pela nossa educação, estudando, buscando refletir, e para isso, lógico, é preciso o dinheiro. E quando nos instruímos, que saibamos nos instruir bem. Não é qualquer instrução que nos atende, mas a instrução que nos leva para além de nós mesmos, nesta proposta, nessa perspectiva mais elucidativa, esclarecedora da nossa finalidade no orbe terrestre. Jesus possa nos abençoar hoje e sempre, nos dando forças para bem entendermos os seus propósitos na nossa vida. Foi esta a nossa reflexão e vamos agradecer a Deus mais esta oportunidade. Deus nosso Pai, graças te damos, Senhor, em nome de Jesus, por esta reflexão. Nos dá forças, Senhor, para já entendendo um pouco, consigamos vencer os arrastamentos ainda do egoísmo, da sensualidade, do orgulho, da tola vaidade que nos causa indiferença em relação aos nossos irmãos mais necessitados. Sê, ó Pai, por Jesus, nosso guia, nosso mestre, o norte, a direção segura e firme para a nossa existência. Queremos não apenas mirar os teus exemplos, Jesus, mas trabalhar cooperando contigo na caridade que nos ensinaste. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus. Foi esta a nossa proposta. Tenham todos uma excelente noite e que em breve possamos estar reunidos novamente para mais uma reflexão do Evangelho de Jesus. Lembrando da nossa água, graças a Deus.